Eu cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Onde quer que você se encontre, meu irmão, minha irmã, seja no Brasil ou fora do Brasil, receba aí a paz do Senhor Jesus na tua vida, na tua casa e na tua família. Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família. Muito obrigado, meu querido e minha querida, por você ter se inscrevido neste canal. E você, irmão e irmã, que ainda não se inscreveu neste canal, olha, eu lhe convido também a se inscrever neste canal e a se juntar a nós em um só propósito: adorar, louvar, exaltar e a engrandecer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e que criou a terra. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos para a palavra de Deus. Palavra essa que está registrada e está escrita na primeira epístola do apóstolo São João, no seu capítulo 2, no versículo 18 a seguir. Amém? Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 18 a seguir. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Filhinhos, esta é já a última hora. João dizendo: e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo. Por isso, conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o anticristo? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Palavra do Senhor. O Senhor, usando aqui certamente o apóstolo João, para nessa carta falar do que João acabou de falar, conforme nós lemos. João dizendo: filhinhos. Esse apóstolo João, apóstolo muito querido, apóstolo muito amoroso, apóstolo muito delicado. E ele tratando os irmãos e chamando os irmãos de quê? Filhinhos. Louvado seja Deus. Olha, irmão, olha o carinho de João, né, pelos irmãos. Filhinhos, né? Escuta, é já a última hora, João dizendo, o apóstolo São João dizendo: filhinhos, é já a última hora. Aqui, olha. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo. Por isso conhecemos que é já a última hora. Olha só, os irmãos ali já tinham ouvido falar que vinha quem? O anticristo. João dizendo, ele já tinha ouvido falar que vinha o anticristo. Né? Você vê, há muito tempo que já tinha sido anunciado acerca do quê? Da vinda do anticristo. Do anticristo. E o apóstolo João vai dizer para os irmãos o seguinte: olha, também agora muito se tem feito o anticristo. João dizendo, escuta,
Certamente lá no passado, João dizendo que lá muitos, tá aqui ó, também agora muitos se têm feito anticristos. Lá, muitos já tinha sido feito ali anticristo, era o que João está dizendo. Aqui, ó, também agora muitos se têm feito o que? Anticristo. Por isso que João estava dizendo para os irmãos, chamando eles de filhinhos e dizendo que já ali era a última hora. Por quê? Porque muitos ali já tinha se feito anticristo lá há muito tempo. Aqui, ó. Também agora muitos se têm feito anticristo, por isso conhecemos que é já a última hora. É por causa disso que nós conhecemos que é já a última hora. Porque se isso não tivesse acontecido ou não tivesse acontecendo, nós não sabia que já era a última hora. Mas por muitos se ter feito ali anticristo, foi aí que o apóstolo João disse que era nisso que ele, ou que eles sabiam que era já a última hora. João não estava falando do último dia. João não estava falando do último mês. João não estava falando do último ano. Não. João estava falando da última hora. E como é que João sabia que era a última hora? Como era que ali os irmãos também sabiam que era a última hora? Os irmãos já sabiam que ia vir o anticristo. É bem claro o que João está dizendo. E por muitos ali se ter feito o anticristo, era nisso, ou era através disso, que João sabia que era já a última hora, estava falando para os irmãos. Está aqui. Tire suas conclusões e suas dúvidas aí dentro desta palavra. Escuta, por muito se fazer anticristo, foi aí que João descobriu que já era a última hora. Então estava falando para os irmãos, e os irmãos já tinham ouvido falar que havia um anticristo. Então vamos lá. João está dizendo que saíram de nós, quem eles? Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, João está dizendo, ficaria com nós, ou ficaria conosco. Mas por não ser de nós, saíram de nós. Na verdade, se fosse de nós, ficaria com nós, ou ficaria conosco. Está aqui, ó. Versículo 9 da primeira epístola do apóstolo São João, do capítulo 2, versículo 9. Está aqui, ó. Saíram de nós. Quem? Esses que João estava dizendo. Esses que dele João estava falando para os irmãos. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco, né? Não nos deixaria. Mas eles, por exemplo, nos deixaram. Deixou nós. Então, dá a entender que não era de nós. Por isso que foram embora, por isso que saíram de nós. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Olha. Mas vós tendes a unção do santo. Ei, João estava dizendo que os irmãos tinham ali o quê? A unção. De quem? A unção do santo. Que santo é esse que João estava falando, desse santo? João estava dizendo, mas vós tendes a unção do santo. A unção de que santo? O que você acha, meu irmão? O que você acha, meu irmão? A unção de que santo é que os irmãos tinham ali? Certamente a unção de Deus. Certamente a unção daquele que é santo, santo, santo.
É o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Certamente os irmãos tinham ali a unção do santo, ou a unção de Deus. Está aqui, ó. Mas vós tendes a unção do santo e sabei todas as coisas. Você entendeu? O que a unção de Deus faz na vida daquele que tem essa unção? A unção de Deus faz com que eu saiba daquilo que eu preciso saber. Ou seja, daquilo que Deus quer que eu saiba. Essa unção que é de Deus, por exemplo, se eu tenho ela, é essa unção que vai me ensinar o que certamente eu preciso com relação ao que Deus quer que eu tenha comigo com relação às coisas de Deus. Eu preciso da unção de Deus na minha vida. Você, irmão, precisa da unção de Deus na tua vida. E você, minha irmã, também precisa da unção de Deus na tua vida. Se você já tem, amém. Se você ainda não tem, você precisa desta unção também na tua vida. Quem é que vai te ensinar todas as coisas? Certamente é essa unção do santo, ou essa unção de Deus que vai lhe ensinar todas as coisas. Quer tirar suas dúvidas e ter a plena convicção e certeza? Vamos continuar na palavra até o fim, para que então possamos entender melhor acerca do que está o apóstolo João falando para os irmãos, chamando os irmãos até mesmo de filhinhos, que João foi sempre assim, amoroso, carinhoso. Louvado seja Deus, né? Escuta. Mas vós tendes a unção do santo e sabei todas as coisas. Está vendo? João está dizendo. Não vos escrevi porque não soubesses. Porque não soubestes a verdade. João está dizendo assim, não vos escrevi porque não soubestes a verdade. Mas porque a sabeis. Então os irmãos sabiam a verdade. Ou seja, os irmãos conheciam certamente o que? A verdade. Né? Eles sabiam a verdade. João está deixando claro nesta palavra. Olha, presta atenção que o apóstolo João está relatando, está dizendo para os irmãos, está dizendo o seguinte, não vos escrevi porque não soubesse. Quer dizer, João está dizendo, não vos escrevi porque não soubesses. Ou seja, certamente eu escrevi porque vocês sabem. Certamente o que é a verdade. Eu escrevi um exemplo porque vocês conhecem a verdade. Vocês sabem a verdade. Está aqui, ó. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Está vendo? A mentira não vem de Deus. Nunca veio. E jamais virá. A Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Por quê? Porque Ele é a verdade. E os irmãos aqui conheciam a verdade, ou sabiam a verdade. E eu e você e eu e nós, sabemos a verdade? Conhecemos a verdade? Alguém tem ensinado para mim e para você a verdade? Tem. Ou não? Será que alguém não tem omitido a verdade para nós e não ensinado a verdade para nós? Mas se nós temos a unção do santo,
Essa unção nos ensina. Você vai ver se o que estou falando é verdade ou é mentira. Não estou falando baseado em nada. Estou falando aquilo que está dentro da Escritura. Está aqui, ó. Escutem. Aqui, ó. Quem é o mentiroso? Está aqui, ó. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Está vendo quem é o mentiroso? O mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o mentiroso. João está dizendo, não sou eu. É a palavra. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Está aqui, ó. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Olha aí, irmão, irmã, quem é o anticristo? Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. É esse que é o que? O anticristo, é o que João está dizendo. Não sou eu, não. Você pode olhar dentro da tua palavra, dentro da escritura aí, que você está com ela. Leia esse versículo e você vai entender o que o apóstolo João estava ali dizendo, ou o que está João dizendo, ou o que ficou escrito para nós também tomar cuidado. Aqui, ó. Quer ver? Vou repetir para você entender melhor. Escute só. Ó. Glória a Deus. Mas aquele que... Vamos lá, vamos voltar um pouco. Ó. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Tá vendo? Porque, irmão, quem tem um pai tem um filho. O Senhor Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, quem tem um filho tem um pai. Quem não tem um filho também não tem um pai. Quem tem um pai tem um filho. Quem não tem um pai também não tem um filho. Então, João está dizendo o quê? João está dizendo o seguinte, olha. João está dizendo o seguinte, escuta só. E o anticristo, esse mesmo que nega o pai e nega também o filho. Tá vendo? Escuta. Olha. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Tá vendo aí? Tá vendo? Qualquer, não interessa quem seja. Qualquer. Não importa. Qualquer que nega. Quem? Qualquer que nega o filho. Aqui, ó. Também não tem o pai. É João dizendo. Se eu nego o filho, também eu não tenho pai. Tá vendo? Aqui, ó. Mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Então, certamente, se você confessa aí o filho de quem? O filho de Deus, certamente você também tem quem? O pai desse filho de Deus. Porque ele diz, eu e o pai somos um. Está entendendo? Está aqui, ó. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. É verdade o que está escrito. Mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Está vendo, irmão, como nós temos que confessar Cristo e não se envergonhar dele diante dos homens? Quando nós confessamos a Cristo diante dos homens e não se envergonhamos dele, certamente ele também nos confessará. Certamente diante de quem? Diante do Pai, diante dos anjos, enfim. Mas se nós se envergonhar dele e não confessar ele diante dos homens, como que ele então vai nos confessar diante dos anjos ou diante do Pai, diante dos anjos? Hã? Ninguém. Aqui, tá aqui, ó. Qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. É João dizendo. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Tá vendo? João está dizendo para os irmãos que tudo aquilo que os irmãos ouviram lá no princípio, que tudo aquilo que eles ouviram permaneça neles. Ou seja, não deixe que saia deles.
Se eles conhecem a verdade, que a verdade permaneça com eles e neles. Seria mais ou menos assim, não deixem que a verdade saia de vocês. Vocês conhecem a verdade. Vocês sabem a verdade. Louvado seja Deus, hein? Vocês sabem a verdade. Está aqui, ó. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Está vendo? Veja, irmão, a importância de você, eu, nós, guardar a palavra de Deus. A importância de nós estar sempre com a palavra do Senhor escondida em nosso coração. Lembra do que falou o salmista no Salmo 119? No versículo de número 11. Ele vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você está entendendo o que João está falando aqui? Escuta, vou repetir para que você possa aí entender essa palavra acerca do que João estava dizendo. Se você ainda não entendeu nada do que está sendo pregado, continue ouvindo, porque uma hora você vai entender. Você só não vai entender se até agora você não entendeu e deixar de ouvir. Aí então muda a história. Entendeu? Mas se você continuar ouvindo a palavra de Deus, se você ainda não entendeu, uma hora você vai entender o que João estava dizendo, o que João estava falando. E do que João estava dizendo. Do que João estava falando. Está aqui, ó. Quer ver? Ó. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Quem foi que fez essa promessa? O que você acha? Você acha que foi quem? Foi o Senhor Jesus. E essa é a promessa esta é a promessa que ele nos fez o quê? A vida eterna. Então João está falando para os irmãos que aquilo que eles ouviram desde o princípio, que aquilo permaneça neles. Entendeu? Os cuidados e o zelo que se deve ter com relação ao que Deus fala ou com relação à palavra do Senhor. Nós não devemos ser, irmão e irmã, só ouvintes da palavra e não cumpridores da palavra. Nós devemos ser ouvintes, cumpridores, ou ouvintes, praticantes. Enfim, nós devemos ouvir a palavra também, guardar esta palavra e não deixar a palavra de lado. Porque quando nós ouvimos a palavra e deixamos a palavra de lado, seria como se nós tivéssemos ouvido uma palavra qualquer. E a palavra de Deus nunca foi, jamais será uma palavra qualquer. Entenda isso. A palavra do Senhor nosso Deus nunca foi, jamais será uma palavra qualquer. De tal forma que você já ouviu falar que está escrito que passará os céus e a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar, ou não passarão, ou não passará. O nosso Deus, ele é um Deus, irmão e irmã, que ele vera para cumprir com a sua palavra. Você está entendendo? A importância de nós ouvir a palavra do Senhor e permanecer na palavra. Ou seja, e não deixar de lado jamais a palavra. Escuta, para finalizar, por causa também do tempo, tá bom? O tempo aqui é curtinho, meu irmão, minha irmã. Tá bom? Você que me ouve aí, o tempo nosso aqui é, sabe, bem reduzidozinho, tá? Mas vamos aproveitar cada segundo desse tempo que Deus está nos dando, tá bom? Para meditar na palavra do Senhor. Aí você se encontra aqui onde eu me encontro. Vamos terminar a leitura, né? No versículo 27. E a unção que vós recebeste dele, João está dizendo, e a unção que vocês, por exemplo, receberam dele. Dele quem? De Deus. Quem é esse santo? Não é Deus. E a unção, está aqui, ó. E a unção que vós recebestes, está aqui, ó, dele, fica em vós. Está vendo? A unção que a pessoa recebe de Deus, escuta bem o que João está dizendo, ela fica na pessoa. Não pode ser Deus. E vamos ver o que essa unção faz na vida daquele que recebe de Deus, essa unção que é de Deus.
Vamos ver o que essa unção faz na minha vida, se eu recebi essa unção. Na tua vida, se você recebeu essa unção. Hã? Nós, certamente, se recebemos a unção, não recebemos a unção só por receber, só para receber, não. Não é bem assim, não, irmão. A unção de Deus é algo profundo, é algo inexplicável, né? Certamente não se recebe a unção, ou não tem a unção só por receber ou só por ter, não. Existe o porquê você tem essa unção com você ou está em você, por exemplo. Escuta, e a unção que vós recebeste dele, fica em vós, João está dizendo. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, tá vendo? Mas como a sua unção vos ensinou todas as coisas, tá vendo? Mas como a sua unção vos ensinou todas as coisas, tá vendo a unção ensinando aí? Aquele que tem essa unção de Deus. E por que essa unção ensina todas as coisas? A mim e a você que tem essa unção. Se é que eu tenho, se é que tu tem, se é que nós temos. Por que essa unção nos ensina todas as coisas? Qual é o principal foco, o principal propósito desta unção que eu recebi de Deus, por exemplo, se eu recebi, se eu tenho? Que essa unção que você recebeu de Deus, se você recebeu ou se você tem, não sei, Deus sabe. Por que essa unção ensina todas as coisas? Me diga. Primeiro a pessoa recebe a unção, por exemplo, de Deus. E depois essa unção que a pessoa recebe de Deus fica na pessoa. Está aqui, ó. E essa unção que a pessoa recebeu de Deus, do Senhor, essa unção que a pessoa recebeu do Senhor, ela ensina aquele que recebeu ela todas as coisas. João está dizendo isso. Tá aqui, ó. Ó. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, tá vendo? Ou seja, mas como a unção de Deus, por exemplo, ensina todas as coisas, tá vendo? Ó? E é verdadeira e não é mentira, ou seja, a unção de Deus, ela é verdadeira e ela não é mentira, e ela é quem ensina todas as coisas. E quem recebe ela, essa unção fica na pessoa. O João está dizendo isso. O apóstolo São João está falando isso. Está aqui, ó. E é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Está vendo? Ou seja, se você tem aí a unção de Deus na tua vida, ela fica em você. Ela vai te ensinar todas as coisas. E essa unção é verdadeira e não é mentira. E como ela lhe ensina, assim em Deus permaneça. Não queira ficar em Deus de outro jeito. Fica no Senhor conforme a unção de Deus que tu recebeu. Se tu recebeu, tem te ensinado. Você está entendendo? Aleluia. Alguém diz, olha irmão, vem para aqui, vai para ali, vai para lá, e de repente a unção me ensinou dizendo o seguinte, não vai para aqui, nem para ali, nem para lá. Então eu não vou para aqui, nem para ali, nem para lá. Por quê? Porque a unção de Deus eu recebi, por exemplo. E ela está, por exemplo, em mim que recebi. Estou pegando tudo isso como exemplo. E ela é verdadeira e ela não é mentira, e ela não é mentirosa. Então, como ela me ensinou assim em Deus, eu devo permanecer como você, meu irmão, como você, meu irmão. Aí onde você se encontra. Deus abençoe aí a tua vida, a tua casa e a tua família. Que você ainda não recebeu essa unção de Deus, né? Que você possa aí estar pedindo a Deus, Senhor, dai-me a tua unção, né? Louvado seja Deus, porque eu sei, Senhor, que aquele que recebe a tua unção, essa unção fica nele. E eu quero receber a tua unção e quero que esta tua unção fique em mim e que esta unção tua, que é verdadeira e não é mentira, me ensine. Porque como ela me ensinar, assim no Senhor eu vou permanecer. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe aí a tua vida e a tua casa e a tua família. Vamos orar? Amém? Senhor, nosso eterno Deus, nosso eterno Pai, dai-nos, ó Pai, a tua unção, Senhor, porque aquele que recebe certamente a tua unção, meu Deus,
fica nele. E a tua unção, meu Deus, ela é verdadeira e ela não é mentira. E como ela nos ensina, assim no Senhor nós devemos permanecer. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, aonde quer que se encontre neste momento. Ficam com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém?